Bom dia, pessoal. Quem está falando mais uma vez aqui, professor de língua portuguesa, história e geografia. Bom, pessoal, estou gravando esse vídeo para vocês na tentativa de esclarecer algumas dúvidas da nossa última aula, tentar ajudar vocês, certo, a compreender um pouco mais sobre os conteúdos que nós estamos vendo. Hoje é quinta-feira, já é o último dia de aula da semana, certo? Então, pessoal, quem participou da nossa aula online, que aconteceu ontem, nós trabalhamos a questão da classificação das palavras, os numerais, certo? Quem participou da nossa live ontem, nós respondemos algumas questões a respeito da classificação das palavras, os numerais, certo? Bem, pessoal, ontem nós vimos na página 96, vocês lembram desse texto aqui, o texto da salada de frutas? É um texto do gênero receita, certo? E nele nós temos alguns números que indicam, certo? Indicam quantidades de ingredientes, indicam o passo a passo de como preparar a receita, certo? Todos esses números são os numerais. E o que são os numerais, pessoal? São nada mais do que palavras que nomeiam todos os números que estão agrupados, certo? São palavras que indicam quantidade, ordem, fração ou multiplicação. Vejam lá no texto que nós temos, por exemplo, aqui meia caixinha de leite. Esse 1/2 aqui, com certeza na disciplina de matemática vocês já devem ter trabalhado isso, significa metade, né? Metade de uma caixinha de creme de leite, que faz parte da receita, correto? Então, pessoal, esses números eles são classificados morfologicamente, né, na classe de palavras como os numerais, correto? Bem, pessoal, nós realizamos na aula anterior os exercícios da página 96, da página 97 e também fizemos algumas correções das páginas anteriores também. Cadê? Deixa eu ver aqui. Nós falamos sobre o verbete de dicionário, certo? Mas hoje estou gravando esse vídeo para vocês, para continuar de onde nós paramos aqui no nosso roteiro. Vamos lá para o nosso roteiro ver o que ele diz que nós temos que fazer hoje. Olha só, nós estamos na quinta e na sexta aula do dia 9/4. E ele basicamente aqui diz para nos guiarmos até a página 98 para realizar as atividades, correto? Vamos lá então. Já estou aqui na página 90, desculpa, na página 98. O zoom aqui está um pouco pequeno, não consegui aumentar. Mas eu peço que vocês peguem o livro de vocês aí para acompanhar, certo? Nós paramos na questão 10, pessoal, da página 98, correto? Aí na questão 10, pessoal, está dizendo para vocês lerem um texto para responder as perguntas. Esse texto, assim como o texto do gênero receita da salada de frutas, ele é um texto que também apresenta alguns números, certo? Olha só, tem aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, além de outros números aqui, ó, para comemorar os 85 anos de Ruth Rocha. Ruth Rocha é uma escritora brasileira muito importante, ela escreve livros para o público infanto-juvenil também, e com certeza lá na biblioteca vocês já devem ter pego algum livro dessa autora, porque ela é bem conhecida. Mas enfim, vamos lá. Vocês vão ler o texto, certo? E vão responder as perguntas. Olha só, vou adiantar aqui para vocês. Na letra A, ele diz o seguinte: o que os numerais que antecedem os nomes dos livros indicam no texto? Então, aqui nessa parte aqui, ó, nós temos os nomes dos livros. É claro que vocês vão ler o texto, mas vocês têm aqui nomes de livros, só que eles estão ordenados, né, em números. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 10º. Eu pergunto a vocês, por que eles estão ordenados dessa forma? Por que eles estão organizados dessa forma? Certo? Na letra B ele pergunta, na lista, qual é o livro que ocupa a nona colocação? Então você vai ver lá no número 9, certo? Nona colocação e vai escrever o nome do livro, correto? Aqui embaixo, pessoal, nós temos aqui no box de informações
sobre a divisão, a classificação dos números, dos numerais. A classificação dos numerais. Eles podem ser divididos em cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários. Vejam, os números cardinais são aqueles que indicam quantidade. Ele dá exemplo aí, por exemplo, são os números que nós utilizamos: 1, 2, 3, 40, 50, 200. São números que indicam quantidade, certo? No entanto, nós temos aí embaixo os números ordinais. Vejam aqui no texto, olha só, aqui no texto nós temos um bom exemplo de números ordinais: primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Por isso que eles têm esse indicador aqui ao lado do número que indica uma ordem, ou seja, são números ordinais, correto? E os números multiplicativos, pessoal, são os números que indicam ideia de multiplicação. Por exemplo, o dobro, o triplo, o cêntuplo, certo? Eu não sou muito bom em matemática, mas como esses números fazem parte da classificação das palavras, então é importante que nós aprendamos isso, que vocês vejam isso, certo? E os números fracionários, pessoal, são aqueles que indicam divisão. Temos um exemplo aqui no texto do gênero receita da salada de fruta. Ele não diz aqui, ó, meia caixinha de creme de leite. Esse 1/2 aqui é um número fracionário, certo? Ou seja, ele indica divisão, correto? E basicamente, pessoal, nós vamos parar aqui na página 98, correto? A nossa atividade de língua portuguesa. Lembrando que nós temos, estou enviando para vocês o roteiro de História e Geografia também, apenas de hoje, porque amanhã, se eu não me engano, amanhã já é Semana Santa e nós não pretendemos passar atividades para o feriado, além das que vocês já têm para fazer, correto? E também lá no roteiro de estudos, dizia que seria enviada uma atividade para treinar a classe dos numerais. Eu ia enviar uma atividade extra para que vocês pudessem treinar as atividades, treinar o conteúdo da classe dos numerais. Só que nós percebemos que vocês estão sobrecarregados de atividades, né? Nós temos várias atividades de diversas disciplinas, não só de língua portuguesa. Por isso eu resolvi não passar essa atividade para vocês, tá bom? Sobre os numerais. Vou conversar direitinho com os responsáveis. Se tiver de acordo, eu passo uma atividade para vocês sobre a classificação dos numerais, certo? Por quê, pessoal? Eu acho interessante passar atividades de gramática, porque vocês podem treinar em casa. E gramática, basicamente, a gente aprende treinando, certo? Fazendo exercícios. Então, por isso que é muito importante, eu sempre passo tarefa no caderno, eu acho muito importante praticar, correto? Mas isso ainda vai ser verificado. Por enquanto, façam as atividades do livro, certo? Preocupe-se também com os trabalhos dirigidos que já foram enviados. Tem trabalho dirigido de História e Geografia, que é aquela atividade que eu passei, que já foi enviado no Clipe Escola. Tem o questionário do paradidático O Segredo da Amizade. O Segredo da Amizade nós já lemos em sala, antes da paralisação, certo? O que mais? Nós temos o questionário, né? Eu já elaborei o questionário, já enviei pelo Clipe Escola. Responda esse questionário. Quem puder escanear para enviar para o meu e-mail, já estou recebendo, tá bom, pessoal? Até semana que vem. E no mais, eu desejo a vocês um bom feriado, né? Descansem, façam as atividades de vocês. E até semana que vem, pessoal. Deus abençoe aí.